Eu quero ler um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quero ler alguns versículos. Versículo 11, 12, 13, 16 e 19. O versículo 11 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisos ou incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 16: e pela cruz Cristo reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer o pastor Paulo, sua muito digna esposa, a cantora Larissa. É uma honra estarmos juntos. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero conciliar ao tema proposto da Almadrecre. Permita-me e tenham paciência para discorrer a Bíblia e a história, para você sair daqui sabendo o privilégio que nós temos como gentios. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, dentre muitas igrejas do Novo Testamento, o início da igreja de Éfeso foi baseada em poder, na terceira viagem do apóstolo Paulo, por volta dos anos 51 a 53 depois de Cristo. Observem que a igreja em Éfeso, ela é composta de judeus convertidos, mas uma maioria gentias. Por isso que a epígrafe do capítulo 2, Paulo está falando da salvação dos judeus, da escolha dos judeus e dos gentios. Por volta de 10 anos depois que a igreja é fundada, Paulo escreve esta carta, entre 62 e 61, e ele traz à nossa memória que acontecia alguma coisa, que a igreja em Éfeso estava perdendo a sensibilidade do que ela ganhou como gentia e todos os gentios. Veja que Paulo começa dizendo: lembro a vocês, lembrai-vos de que em outro tempo, que tempo é esse? O tempo do Velho Testamento, vocês eram considerados incircuncisos. Só para vocês terem uma ideia, o que Davi disse com Golias: incircunciso é pejorativo, é imundo, é descartado. Então assim éramos nós, estarmos longe de Deus, separados de todas as alianças de Israel e sem esperança e sem Deus no mundo. Quando ele está falando de gentios e de judeus, ele está falando de todo o povo geracional da descendência de Abraão, o qual Deus escolheu para se manifestar, só eles. Gentios são todos os povos fora da descendência de Abraão, que no original são descartados dentro do primeiro projeto e o projeto original. Então eu quero falar-lhes e pedir a vossa paciência para você saber o que Deus fez por nós por meio do sangue
e por meio da cruz. Quando nós analisamos a história bíblica, os irmãos vão te convir que Deus criou o ser humano perfeito. O objetivo de Deus criar o ser humano foi o adorar. O ser humano é o único ser que tem racionalidade, discernimento e livre-arbítrio. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, Deus cria o homem perfeito. E a primeira coisa é o Espírito Santo. O capítulo 33, versículo 4 de Jó, Eliú, no seu discurso, diz que foi o Espírito Santo que nos fez. Implica dizer que o Espírito Santo pega aquilo que veio das trevas, pega aquilo que estava no abismo, a terra, e como houve uma decisão de nos criar à semelhança de Deus, do Espírito e do Filho, então ele pega isso que estava sem possibilidade mais, que é a terra, estava na escuridão, no abismo, ele vem e desta terra ele forma o ser humano. O ser humano é formado tão perfeito que, segundo alguns eruditos, o Espírito olhou, viu tanta beleza que disse: eu vou morar nele, porque só pelo Espírito se relaciona com o Pai. Então, quando nós estávamos formados, diz o Eliú, que o Espírito fez e o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Agora saímos do capítulo 1 do Gênesis para o capítulo 2, versículo 8. Deus planta um jardim e o chama de Éden. Implica-se dizer o lugar de relacionar. O homem foi feito para permanecer eternamente de pé diante de Deus. Deus estabelece geograficamente um lugar chamado igreja, o Éden. E a partir daqui começa um relacionamento íntimo e estreito entre adorador e o Criador. A intimidade é tão perfeita que quando Deus, na virada do dia, todo dia tinha culto. A Bíblia diz que quando Deus chegava no jardim, não precisava gritar, não precisava dizer eu cheguei, porque a Bíblia diz que só no barulho dos pés de Deus entrando, o adorador já entendia, ele entrou, ele chegou e eu vou adorar. Então havia um relacionamento perfeito. Capítulo 3 do Gênesis, Adão e Eva é ludibriado pela proposta da serpente, e aí vem a queda. E aquele casal que estava de pé, Deus começa com duas pessoas, caem. E o capítulo 3, o ser humano é destituído, é afastado da presença de Deus. Então o pecado vem e a morte. E agora Deus os expulsa da sua presença. E o único lugar de relacionamento entre o homem e Deus é fechado. O Éden é lacrado com uma espada de fogo e com querubins, para o homem não voltar a adorar e comer da árvore da vida. Capítulo 4 do Gênesis, vem a consequência do erro, agravante, assassinato, homicídio de Caim sobre Abel, consequência do afastamento. Capítulo 5 do Gênesis, o escritor faz questão de designar a origem da geração que caiu através de Sete. Capítulo 6 do Gênesis, o escritor traz a degradação geral do gênero humano. A queda agora se torna geral, porque o pecado consegue eliminar e dar sequência no impedimento do relacionamento. Aí vem Deus e julga e os acha culpados. Então o capítulo 7 do Gênesis vai mostrar uma devastação diluviana. Capítulo 8 do Gênesis, pela graça,
8 almas sobreviveram. Então Deus, por 8 almas, começou com 2, caíram. Aí Deus vai recomeçar com 8 e diz a eles que agora tem uma aliança incondicional, pela qual ele não vai mais fazer como fez. Por isso que quando até hoje chove, biblicamente, você vê o arco-íris no ar. E a Bíblia diz que é Deus lembrando ao ser humano que nunca mais vai trazer dilúvio sobre a terra. Quando você vê o dilúvio, é Deus dizendo de uma aliança incondicional. Capítulo 9 do Gênesis, vem o governo humano. Versículo 2, Deus devolve ao ser humano a submissão de todas as demais criaturas, a qual Adão tinha perdido. Capítulo 10 do Gênesis, aí Deus vem, o capítulo 10, mostrando a origem dos povos, baseado em Sem, Cã e Jafé. E Deus diz a esta geração do recomeço, que começou com 8, que enche uma terra, mas esta geração também cai, desobedece a Deus com a torre de Babel. Então a geração de Adão até Noé é chamada biblicamente a geração pecadora. A segunda geração do recomeço é chamada uma geração confusa, por isso que é espalhada sobre a terra em uma confusão, sem Deus e sem relacionamento. Desde o capítulo 3 não há mais culto coletivo como nós estamos aqui. Aí passados anos, aí Deus quer ser adorado por este ser humano. Aí vem o capítulo 12, é aqui em que Paulo começa a comparar os hebreus. Aí Deus vai no meio da adversidade de uma geração vindo de uma confusão confusa, e faz uma proposta a um homem chamado Abrão, para que ele deixasse a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, para um projeto transcultural, e iria para uma terra que Deus ia lhe revelar. Versículo 3 diz que o objetivo de Deus escolher os descendentes de Éber do outro lado do rio era por meio de Abraão gerar um projeto, que por meio deste projeto Deus pudesse reconciliar a ele todas as famílias da terra. Então o projeto original vai começar com o objetivo de permanecer de pé para resgatar toda a raça humana a Deus. Então Abraão acredita e aceita a proposta. Então Deus agora vai recomeçar com porque as duas primeiras gerações caíram, ou seja, o pecado dominou. Aí agora Deus vai usar um único homem, pelo seu DNA, vai criar um povo chamado hebreu, um projeto que Deus disse, este vai ser um projeto espiritual, meu, e só ele vai ter direito a se relacionar comigo. Só os hebreus vão ter direito à minha aliança e às minhas promessas. Então veja que literalmente todos que não descendiam ou não viessem a descender de Abraão não tinham direito à aliança nem às promessas. Por isso que Deus vai usar o impossível. Quando Abraão não tem mais condição, está velho, e Sarai, além de esterilidade, ela perde o círculo natural, menstrual, os costumes das mulheres. Então não tem mais como gerar filho. Aí é que vem a promessa. Isaac nasce no capítulo 21. Capítulo 21, agora já são 3 envolvidos na promessa: Abraão, Sará e Isaac. Então agora diz a Bíblia que esta geração vem Jacó. Jacó é a hora do projeto Ecrodi, dentro da razão. Então Jacó vai gerar
filhos das suas entranhas, da linhagem de Abraão. Capítulo 40 do Gênesis, versículo 26, o escritor diz que Deus os leva ao Egito por meio de José. E o escritor no versículo 26 diz que as almas que estavam no Egito, e Canaã, que desceram para o Egito, foram 66 almas. Quando nós contabilizamos com Jacó, e já estava no Egito, José, Manassés e Efraim, o projeto chega no Egito com 70. Observem que 2 caíram. Quando nós analisamos, 8 caíram. Quando nós vamos agora, já vamos começar com 1 e já está 70. Observe, já tem 70 no projeto original. Esses 70 vão desabrochar no Egito. O projeto vai começar a ter vida no Egito. Os patriarcas morrem no capítulo 50 do Gênesis. Aí nós vamos para o Êxodo. No Êxodo diz a Bíblia que apareceu um faraó que não conhecia a história de José, e o projeto já está assustando. Já não é mais 70, já é incontável. Então o faraó tem medo que esse projeto se volte contra ele e vai ameaçar esta geração de hebreus. Então, primeiro temos que parar este crescimento, e vamos fazer o quê? Aumentar a carga de trabalho dos homens, porque se eles trabalharem mais, vão se desgastar mais, e vão trabalhar até tarde, e não vão ter tempo de relacionar com a esposa, e se não tem tempo, não vão gerar mais filhos, o projeto vai diminuindo. Então, não deu certo, continuava crescendo. Aí ele vem com a segunda proposta: as parteiras. Vou eliminar na origem todos os meninos que nascerem, matem no nascimento. Era a ordem do rei Faraó. Então as parteiras têm ordem para calar e eliminar na origem, na corrente sanguínea. Então, matando a corrente sanguínea, não ia ter mais homens hebreus, e as mulheres iam casar com gentios chamados egípcios, e o projeto perdia a originalidade. Então as parteiras são confusas, porque as mulheres hebreias são fortes, não pararam de nascer os meninos. Então o faraó fica bravo, mas as parteiras dizem: a gente não entende. Quando a gente chega, o menino já nasceu. Elas são fortes, é porque o projeto é original e é de Deus. Então o faraó fica irado e decreta um projeto infalível. Ele agora dá uma ordem para todo o Egito, para que aonde tiver um Egito e no seu lado morar um hebreu, ou saber que na casa de um hebreu tem um menino nascendo, agora todos os egípcios vai ter que pegar o menino e jogar no Nilo. Por exemplo, eu sou um egípcio, Samuel é um hebreu, pastor Samuel, a esposa engravidou, o menino nasceu, eu vizinho, sendo egípcio, eu vou entrar na sua casa e com autoridade vou saquear o menino e jogo no Nilo para ele afogar. Então era isso que predominava. Para uma mulher hebreia engravidar era um perigo. É aqui que o capítulo 2 do Êxodo diz que no meio desta matança veio um varão da descendência de Levi e casou com uma das filhas de Levi. Era Arão e Joquebede. E de onde vem Arão? De Levi. De onde vem Levi? De Arão. De onde vem Arão? De Levi. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. E de onde vem Isaac? De Abraão. Veja que ele quer agora eliminar o projeto, mas na descendência original nasce um homem
um menino chamado Moisés. Quando Joquebede olhou, viu a beleza, ela disse: isso é um projeto de Deus, então não vamos matar, ou seja, vou escondê-lo, para que nem os vizinhos, nem o egípcio saiba que ele nasceu. Mas só foi até 3 meses, depois de 3 meses não conseguiu mais esconder. Então ela diz: se é para um egípcio jogar o meu filho no Nilo, eu mesmo jogarei. Só que ela não joga aleatório, ela prepara um cesto, unta com betume e põe o menino dentro, chama Miriam, sua irmã, e diz: olha o que vai acontecer. O menino é jogado no Nilo, o vento vai soprando e não leva para o alto lado do Nilo, mas o conduz para o balneário da princesa filha de Faraó. Chega no junco, o barquinho emperra na folhagem, e naquele dia, não é coincidência, isso é Deus, a princesa desce para tomar banho com as suas moças. Quando ela chega, o menino chora, aí as moças vão ver e identifica que dentro do cesto tem um menino, mas o bonito é que ela identifica na cara do menino: esse menino é crente, esse menino é dos hebreus, ele é diferente. Então ela leva para a filha de Faraó. Aí Miriam estava de olho e chega e diz: princesa, eu conheço uma ama das hebreias que pode cuidar dele para a senhora. E hebreus lá no Egito era escravo. A princesa diz: chama ela. Ela chama. Quando ela chega, a princesa diz: olha, cuida dele para mim até o tempo que eu mande chamar, e eu vou te pagar um salário, você vai ter carteira registrada. Procura nesse tempo outro escravo que saiu com carteira assinada e com salário fixo para cuidar do projeto de Deus. Ela já sai. Agora Faraó, que queria matar o projeto original, ele agora vai patrocinar, ele agora vai sustentar, ele agora vai ajudar o processo a se desenvolver. Deus usa Moisés para tirar este povo do Egito para a liberdade. Qual era o objetivo de Deus? Colocar Israel no Mediterrâneo, no meio da terra. Se você lê Isaías 41:19, Deus disse: eu vou plantar no ermo, no deserto, eu plantarei a murta, a faia e outras árvores, e a oliveira, que é o sinônimo de Israel, a alegoria por ser produtiva. Então Deus estava dizendo: eu vou plantar Israel no meio da terra, para que todas as nações, oliveira, Israel, todas as outras árvores, as nações, para que todas as nações vejam, para que todo o povo saiba que foi a mão do Senhor que fez isso, e foi Deus que o criou. Então Deus vai conduzi-lo à terra prometida, Jerusalém, Mediterrâneo. Então Deus tem o projeto, e Moisés resgata o povo do Egito, sem relacionamento. Se você ler, depois da morte dos patriarcas, não tem, a geração do Egito não tem relacionamento, porque a cultura do Egito impregnou, reverência, meu pastor, na cultura dos hebreus, porque lá eles nasceram. Os que vieram de Canaã já morreram, toda a geração. Há quem diga que a Bíblia diz cerca de 600 mil homens de guerra, não é isso? Que saíram do Egito, salvo engano, fora as mulheres e os meninos. De uma conta básica, há escritores que dizem que no mínimo tinha 2 milhões de pessoas. Agora imagina, começou com 2, caíram, recomeçou com 8, caíram, agora recomeça agora com 1, Abraão, e já está em 2 milhões, é mais fácil de derrubar, mais difícil de derrubar. Então sai do Egito, sem relacionamento com Deus. Então vamos para o capítulo 24, aí Deus quer usar e descer no projeto. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, Deus propõe uma aliança condicional com esta geração. Por isso, se você ler Mateus 1:17,
diz Mateus, de sorte que de Abraão até Davi são 14 gerações. Então Deus vai trabalhar em 14 gerações para se manter de pé. Aí por meio de Abraão vem esses que eu estou dizendo. Aí com esta geração Deus vai fazer uma aliança. O povo propõe, o Deus propõe e o povo aceita condicionalmente. Se vocês observarem e cumprirem os meus estatutos, eu estarei e abençoarei vocês. O povo aceita em uma só voz. Aí vem a aliança, uma aliança que nós gentios estávamos fora. Por quê? No contexto egípcio isso era comum. Por isso que é o sangue e a cruz. Veja que eu fiz algum curso arqueológico no Cairo, e lá no Cairo os arqueólogos dizem que a cruz e o sangue já era uma prática. Por isso que quando Israel sai do Egito, ele sai no costume da cruz, porque a cruz para os egípcios era uma chave da liberdade para a vida futura. No Museu do Cairo tem uma estátua de Ramsés II, um dos faraós, e quando ele morre, está lá a estátua, as mãos cruzadas no peito, em cada mão uma chave em formato de cruz, porque a cruz era a única chave que dava liberdade para outra vida. Então observem que quando no Egito Jacó estava vivo, quando ele vai abençoar os filhos de José, ele cruza os braços, parece acepção, mas não é. Cruzou é cruz. Ele faz a cruz e abençoa os meninos. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, ele usa a cruz. O povo vai e Deus diz: não voltem pelo caminho do mar, Piairote, Baal-Zephon, e lá eles param. Aí vão cruzar o rio Jordão, e ou seja, vão cruzar o Mar Vermelho. Cruzar é cruz, tudo que cruza é cruz. Você pode observar, quando Deus vai guiar o povo, de noite, de dia, era uma coluna de nuvem horizontal, de noite uma coluna de fogo vertical. Cruz, ela sempre esteve presente na retirada para a liberdade, e principalmente o sangue. Mate o cordeiro limpo, puro, e meta o mel ou pinta os umbrais da porta, porque o sangue vai dar direito de vocês viver em meio da morte. Então observem que agora vai ter uma aliança baseada no sangue do novilho. Capítulo 24 do Êxodo, já que tem uma aliança feita mutuamente, aí Deus diz: agora eu vou descer, porque desde Gênesis 3 não tinha mais culto coletivo, igreja. Agora tem uma igreja com direito às alianças e às promessas. Por quê? Porque no capítulo 20 do Êxodo tem a entrada dos mandamentos. Capítulo 21 vem a lei. Agora vai ter aliança. No capítulo 24, aliança, lei e mandamentos. Então vem Deus e diz: já que tem tudo isso, e o sangue do novilho vai dar acesso a vocês, a mim, vai justificá-los diante da queda, aí vou preparar um lugar que não vai cair. Aí começa o tabernáculo. Veja que o Deus do tabernáculo é Ele que faz. Moisés só usa os inteligentes para construir, mas peça por peça, milímetro por milímetro, é Deus que decide. 15 capítulos se passam. Quando chega no capítulo 40 do Êxodo, versículo 35, Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, vem o culto com todos os hebreus. Só eles tinham direito. Sangue derramado, sacrifício de animais, louvor e adoração. Aí diz a Bíblia que justificados pelo sangue de novilho, pela cruz do Egito e da tradição, agora quando eles adoram, a glória de Deus desce sobre a tenda, sobre o tabernáculo na terra. A glória encheu a casa, que o versículo 35 diz que nem Moisés podia entrar na tenda, porque a glória de Deus encheu o lugar. Agora a glória está na terra de novo, a glória está no meio do ser humano de novo, mas só para os hebreus. Só eles adoravam. Esta geração que saiu do Egito,
Saímos de Deuteronômio, segunda chance, e vamos para Josué. Quando eles passaram pelo Jordão, disse Deus: diga aos sacerdotes que volte aonde parar os pés e pegue 12 pedras. Josué 4, 5 por diante. E essas pedras vão servir de memorial para uma geração futura. Quando os vossos filhos perguntar o que essas pedras significam, vocês vão dizer: quem sou eu? Como vocês cruzaram o Jordão? E ela vai servir de memorial. Memorial não pode ser esquecido. Então, aonde o arraial chegava, armava o tabernáculo, e as pedras estavam em lugar de destaque, para sempre lembrar a outra geração, porque uma geração vai anunciar a outra as grandezas de quem é Deus. Então não pode esquecer, há um memorial do que eles eram e do que Deus era, e nós fora das alianças e das promessas. Então saímos de Josué, vamos para Juízes. Juízes capítulo 2, versículo 10, diz: morreu Josué, os obreiros anciões que governavam com ele, e toda aquela geração que cruzou o Jordão também foi sepultada. Aí diz o escritor que veio uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Mas veja como é que pode eles não levarem em conta a história, porque havia um memorial, e um pai hebreu passava para o menino quem é os feitos de Deus. Uma geração passa para outra, e o que esta geração faz, já que está na facilidade, estou na terra prometida, não tem mais inimigo, quem ladeava era a fugia dos cananeus. Então esta geração se junta com os cananeus e se esquece de Deus. Para que mais orar, que nós estamos no lugar que tudo dá certo? Esqueceram da história, esqueceram do passado e não eram mais a mesma. É aqui que está um perigo que eu sempre gosto de frisar, da nova geração. Oh, louva a Deus por estar em Cuiabá, mas já tem muitos lugares pentecostais que não pode mais falar línguas estranhas. Já tem muitos lugares, depois da pandemia, igrejas grandes, pentecostais, que o bilhetinho já vem: se puder pregar devagar e não falar línguas estranhas, é melhor, porque a igreja está depressiva e está sensível. Não pode falar arrebatamento, não pode falar línguas estranhas. O conselho é pregar coach, e é bonito pregar prosperidade e mandar tirar o pé do chão. Ou seja, e muitos me aconselham: Bento, se tu continuar pregando Bíblia, pregando Pentecoste, tu não vai ter agenda, vai ficar para trás, porque a nova geração não quer saber disso mais não, só quer zoeira, só quer prosperidade e só quer palavra que vá motivá-la materialmente. Mas eu respondo: é porque vocês não conhecem alguns lugares. Eu vou continuar pregando Bíblia, vocês pregam o que quiserem, porque ainda tem uma geração que conserva, ainda tem uma geração sobrevivente. Me dizem: mas não tem mais? Eu digo: tem. Eu louvo a Deus que agora, mês de janeiro, eu estou no pré-congresso da Umadec, e aqui dá para sentir, ainda pode falar línguas estranhas, ainda tem uma geração que guarda o memorial da cruz e do sangue. Deixa eu ouvir o barulho dela, deixa eu ouvir o barulho desta geração. Essa geração termina o livro de Juízes sem rei, sem líder, e cada um fazia o que queria. A geração de Abraão até Davi termina no capítulo 4, versículo 22 de Samuel, o primeiro livro. Se você ler, você vai ver o hino que eles cantavam: porque a vergonha veio. A presença de Deus era simbolizado pela arca. Oh, meu amigo pastor Emerson, então vem o contexto de dizer que agora eles perderam e os filisteus roubaram a presença de Deus, caíram no original. Esta geração que recomeçou chegou a milhões,
o pecado derrubou e caíram. Então o hino era Icabode, lá se foi a glória de Israel. A presença de Deus saiu e a arca foi levada. Esta geração perde a arca e a vergonha vem. Aí vem 20 anos, a arca, os filisteus devolvem, mas essa geração não vai buscar, a vergonha prevalece. Aí vem Deus e levanta a geração de Samuel. Samuel unge a geração de Davi. E aí diz Mateus 1:17, de Davi ao cativeiro, mas 14 gerações, que Deus não desiste e vai investir. Então Davi vem, é colocado sobre todo o Israel, está no trono, poder total. Ele senta no trono e começa a pensar: o que adianta a coroa, o que adianta essas vestes reais, se a glória de Deus não estar aqui? Deus já colocou Israel, a oliveira, no meio da terra, tem Jerusalém, e ele dizia: eu tenho que fazer um templo, mas eu vou buscar a arca, a glória tem que voltar. Ele vai buscar a arca. Quando a arca vai entrando em Jerusalém, eu acho lindo que a maior autoridade da época, o rei Davi, juntou os sacerdotes, juntou os músicos, adorando, sacrificando. A Bíblia diz que a glória vai entrar em Jerusalém de novo, depois de 20 anos. Aí a próprio Davi quebra protocolo. Quando a glória está presente, o rei rasga as vestes, o rei pula, o rei cai, o rei dança. Quem estava frio dizia: o rei está doido. Mas não é doido não, filho. É quando a glória de Deus chega, até a autoridade quebra protocolo. Não pode estar engessado. Deixa eu ver quem vai quebrar protocolo hoje aqui. Deixa eu ver quem vai sacudir este lugar pelo poder da glória. De Davi vem Salomão. Salomão constrói o sonho de Davi, o templo. Quando ele inaugura o templo, olha o que Deus faz. Segundo as Crônicas 7:16, ele diz que os meus ouvidos, os meus olhos estarão neste lugar perpetualmente, e o meu coração habitará aqui para sempre. Era Deus dizendo: agora eu vou morar aqui, vou morar entre vocês, eu vou morar na terra também. Agora não vai ter distância, não é templo móvel, agora é templo físico. A arca de Deus é colocada agora uma vez por ano, tem culto coletivo de adoração, por base na aliança do sangue de novilho e nas tradições, ou seja, nos cerimoniais. Então vem Salomão, e a partir daqui a glória está lá. Mas passa esta geração, e até o Roboão, até o reinado de Jeconia, esta geração de Davi também cai. O pecado vem, e o único lugar de culto, a morada de Deus, disse Jeremias 52:13, foi queimada pelos caldeus. Esta geração perdeu a arca também. Vejam que a primeira caiu, a segunda caiu, a terceira geração, ou seja, começando de Abraão, perdeu a arca até Davi. Aí Deus agora traz a geração de Davi, perde o templo e perde a arca. São levados para o cativeiro, sem Deus, sem culto, sem louvor, sem relacionamento. 70 anos a saudade bate. O Salmo 137 diz que eles acordaram lembrando de Sião, lembrando dos tempos dos cultos, lembrando da glória quando eles estavam de pé. Aí foram chorar na beira do rio. Quando eles foram chorar, aí diziam os inimigos: cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam quando estavam de pé. Eles diziam: não podemos cantar estando fora de Jerusalém. Mas o sentimento de adoração não saiu do coração e nunca sai. Eles pegam os instrumentos, e os músicos dizem, os meninos da banda, da orquestra diziam: esqueça a minha mão direita, se eu não pegar os meus instrumentos agora, a minha língua se apega ao céu da boca, se eu não entoar louvores a Deus fora de Jerusalém. Eles vão cantar. Aí vem o Salmo 138 e vai dizer o desaforo.
eles dizem: ó Senhor Deus, só a Ti entoaremos louvores na presença dos deuses inimigos de todo o coração. Nós vamos louvar, nós vamos louvar. Aí Deus vai na beira do rio, Ezequiel 37, e diz: filho do homem, a partir do versículo 16, pega um pedaço de madeira, porque eles foram divididos para o cativeiro, Judá e Israel. Escreve no pedaço de madeira: Efraim por José e todas as suas companheiras, as tribos. Pega outro pedaço de madeira, escreve Judá por Judá e seus companheiros, e gruda um no outro, cruz. E começa a andar no meio do meu povo com a cruz nas costas. E quando eles perguntarem: tu não vai esclarecer o que significa essas palavras? Aí você diz: escute o que diz o Senhor. A partir de hoje, tanto Efraim como Judá vai ser um só na minha mão, é uma madeira só, ou seja, pela cruz não vai ter desunião, vou unir de novo no outro, mas vou trazer vocês de volta. Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diz: aqui nesse reino não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém maior que ninguém, mais importante que ninguém. Diga para ele: é uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só, é uma madeira só. Deus arranca eles do cativeiro, e agora vai recomeçar de novo o projeto com 50 mil pessoas, porque a primeira caiu, a segunda caiu, todos caíram pelo pecado. Aí Deus vai recomeçar com 50 mil que voltam do cativeiro. Aí chegam no pó, na cinza, templo queimado. Aí Deus diz: faça um culto nas cinzas. Eles cultuam e a glória desce no meio do monturo. Aí Deus os jazeu e diz: recomecem, porque eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa da servidão no Egito. E por causa desta aliança, o meu Espírito está no meio de vós. Lembre que minha é a prata, meu é o ouro. Eu vou estremecer as nações, e a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Aí diz Mateus 17, que do cativeiro até Jesus são mais 14 gerações. Que Deus insiste no projeto original. Recomeçam, mas não tem mais força, sem arca, porque perderam a primeira. Adão perdeu a presença, o Espírito. A segunda, confusa, não desfrutou. A geração de Abraão até Davi perdeu a arca. A de Davi até Salomão perdeu a arca. Vão recomeçar sem arca, mas a proposta era que a arca ia voltar, ia ser melhor do que até aqui. Recomeçam e não tem mais força. 430 anos antes de Cristo é o último profeta Malaquias. E essa geração cai, começa a cair. Vem o período do silêncio. 333 anos antes de Cristo, o Império Grego-Macedônio, por Filipe, domina parte do mundo e quer helenizar o mundo. Ele não consegue. O grande, seu filho Alexandre, assume e conquista o mundo antigo, inclusive a Palestina, a terra dos judeus. Ele queria helenizar o mundo, mas morre muito cedo. Os 4 generais, cada um assume uma parte, e a descendência, a dinastia Seleucida, domina a Palestina. E dentro da descendência Seleucida tem um homem no meio do silêncio, chamado Antíoco Epifânio. E ele vai massacrar, ele vai helenizar toda a Palestina. Na Grécia, isso é, o que for de arte,
o que for de cultura, o que for de linguagem, o que for de religião, tudo vai seguir os preceitos da Grécia. Então o próprio hebraico perde valor, porque vai funcionar o grego. As moças que eram hebreias vão perdendo a sensibilidade. Por quê? Porque não queria mais se vestir como hebreia, porque o helenismo, a cultura grega, entrou na Palestina. Os meninos queriam agora disputar os Jogos Olímpicos, os hebreus, os jovens hebreus, mas eles não podiam, porque tinha o sinal da circuncisão nenhum dos membros. Então era vergonhoso, porque na época corriam nus. Então eles iam, fazia cirurgia, quebrava a aliança de Deus com Abraão para entrar no processo da pós-modernidade grega. E assim era. Então vem Epíoco Epifânio e vai envergonhar os judeus, sacrifica uma porca ou um porco no templo de adoração de Zorobabel. A vergonha bate, mas eles não conseguem, porque o projeto era original. Então o tempo passa, aí com 64 anos antes de Cristo, vem o domínio romano, ou seja, com pouco tempo, o Senado romano nomeia Herodes como rei da Judeia, dos judeus. Ele chega e, passando pouco tempo, os judeus pedem uma reforma no templo de Zorobabel. Para ganhar apoio, ele vai construir o templo que dá o seu próprio nome, dedicado a Deus, o templo de Herodes. Lindo, glorioso, mais chamativo do que o de Salomão. Só que agora os sacerdotes vão dominados pelo Roma. Não era mais separação original. Se eu fosse um judeu e tivesse jogo de cintura, minha família tivesse direito, eu era separado para o ministério, mesmo muito sem ser judeus, sem ser hebreu. A confusão vem, Jerusalém se corrompe. Esta geração de Davi ao cativeiro também caiu, do cativeiro até Jesus também caiu. Então o que é que vem agora? Vem agora o contexto da devastação. Corrupção em Jerusalém, corrupção no templo. Tinha ouro, tinha prata, tinha boi, tinha sacrifício, tinha toda a liturgia, mas não tinha palavra, não tinha unção. Isso quer dizer, pode a igreja ser até bonitinha, mas se não tiver palavra, se não tiver unção, não tem graça, é um ajuntamento. Por causa disso, cerca de 24 grupos deixaram Jerusalém para buscar vida melhor no deserto da Judeia, em um lugar chamado Engedi. Engedi era um lugar, um oásis no deserto da Judeia. Então sacerdote, grupo de falsos profetas, grupo de interesseiros, grupos 24 deixaram Jerusalém e foram para o deserto da Judeia. Só que em nenhuma cidade perto de Jerusalém, no deserto, morava um sacerdote chamado Zacarias. E lá nasceu um menino chamado João Batista, que vai ver esse povo chegando no deserto e habitando. Sacerdote se enclausularam, os falsos profetas enganavam o povo, os interesseiros chamavam o povo para vir, que ia lhe dar futuro espiritual. Os agoreiros roubavam o dinheiro do povo e dizia: vamos nos fortalecer, vamos entrar em Jerusalém e vamos libertar o poder, tirar o poder de Roma. E isso eles iam enganando o povo. Olha o que é que a Bíblia diz, que agora, enquanto Zacarias estava, ou seja, agora no meio deste terror de corrupção, aí Deus não suporta. Aí vem o anjo antes de João e vai na Galileia, chega no povoado de Nazaré, Lucas 1:30, ele grita: Maria, não temas, olha, tu achaste graça diante de Deus, no teu ventre tu vai conceber um filho, e o nome dele vai ser Jesus. Ele vai ser grande, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, e Deus vai dar o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não vai ter fim, ele vai reinar para sempre. Jesus nasce no meio da corrupção. 6 meses depois, João Batista nasce no deserto. Jerusalém corrupto, o deserto corrupto. Aí Lucas diz
que no 15º ano de Tibério César, quando Pôncio Pilato era governador da Judéia, quando os filhos de Herodes governavam na Galileia, na Judéia, Troconite, Idumeia, ou seja, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto da Judéia, no meio da corrupção no deserto, no meio dos falsos profetas. João Batista não aguenta e ele vem entrando. A Bíblia diz que ele abre mão de muitos privilégios, se alimentando de mel silvestre e gafanhoto, no original o suficiente só para se alimentar e sobreviver. Ele vem pregando uma palavra que não é nova, uma palavra que não é estraboférica. Ele vem pregando uma palavra que Isaías pregou, que Malaquias pregou, mas não importa se é a mesma, o importante é a graça, a unção e o poder. E ele vai pregando no meio do deserto: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Mensagem simples, impacta Jerusalém, impacta a Galileia, a ponto de um dos filhos de Herodes ficar com raiva. Quem esse cara pensa que é? E manda prendê-lo. Quando está preso João, aí vem Jesus para Naim. Quando Jesus chega em Naim, o filho da viúva morto vai saindo. Aí Jesus toca no esquife e diz: menino, levanta. O menino levanta e ele devolve a mãe, e a notícia eclode no deserto e toda a Galileia. Aí os discípulos de João vão no presídio, dizendo: João, que coisa linda está acontecendo. Pensaram que ia parar a palavra que tu pregou, mas não pararam não. O que é que houve? Tem um que é maior do que tu, João. Tu só prega, ele está ressuscitando até morte, ele está fazendo coisas grandes. Aí, enquanto João estava vivo aí, fora da cadeia, impactou Jerusalém. Aí os de Jerusalém, sintetizando os 4 evangelhos de João e Lucas e Mateus, eles dizem que os de Jerusalém, a diretoria mandou os fariseus ir até o deserto, saber quem é esse cabra metido a besta que está pregando uma palavra que está atraindo toda a Galileia. Aí os fariseus chegam e dizem: olha, a gente veio com a autoridade de Jerusalém. Eles mandam saber quem é você. Você é o Cristo? Sou não. Você é Elias? Também não. Você é um profeta? Também não. Ora, se tu não é o Cristo, não é Elias, não é um profeta, ora, que é que você é? Eu sou uma voz que clama no deserto: arrependei-vos, arrependei-vos. Ora, dais uma resposta. A gente tem que voltar com a resposta para eles. Quem é você? Se você não é o Cristo, se você não é profeta, não é Elias, como é que você batiza? Aí João diz: eu sou fraquinho, eu só batizo com água, mas já está um entre nós que vocês não conhecem. Ele veio primeiro do que eu, porque é antes de mim, e eu não sou digno de desatar as sandálias do seu, o caldaço da sua sandália. Ele é maior do que eu, porque ele existe antes de mim, e ele já está entre vós. Eu vos batizo com água, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é diferente. Mataram João. João preso, os discípulos vão a Jesus. João mandou perguntar: se tu é aquele que a gente estava esperando. Aí Jesus chama os endemoniados, expulsa os demônios, cura os enfermos e diz: vão e voltem e digam o que vocês veem e viram e ouvem. Quando eles saem, Jesus olha para a multidão e diz: o que vocês foram ver no deserto? Um homem fino? Uma celebridade? Ou um profeta? Sim, eu digo mais do que um profeta. Olha que coisa linda, porque de todo o Velho Testamento não há ninguém maior do que João. Se nós analisarmos, você vai ver que desde Caim, porque Adão e Eva não nasceram do ventre, foram formados, mas Caim nasceu do ventre de Eva. De Caim até João, todos passaram pelo ventre.
Mas quando Caim nasceu, Adão já tinha perdido a graça, já tinha caído. Então dali até aqui, ninguém sentiu dentro o que João sentiu. Você lembra que quando Maria foi visitar Isabel, João estava 6 meses no ventre, Jesus estava com 6 meses, e João Batista estava começando a se formar. Quando Maria chega e diz: Shalom, Isabel, Isabel é cheia do Espírito Santo, e João Batista se arrepiou dentro dela. Só por este arrepio se agitou, se tornou o maior do Velho Testamento, só por conta disso. Aí Jesus diz: nesse reino, a igreja, no reino de Deus, o menor vai ser maior do que João, ou é maior do que João. Você vai entender por quê. Aí diz a Bíblia que quando João morre, Jesus entra, pregando remissão de pecado. Mas ele veio para os que eram seus. Ele veio para restaurar a quarta, segunda geração que caiu, mas os seus não receberam. A oliveira quebrou os ramos, e o pecado conseguiu derrubar todas as 42 gerações do projeto original. Não conseguiram ficar de pé. Rejeitaram a justiça de Deus, disse Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam e creram no seu nome, ele vai quebrar a inimizade e torná-los filhos de Deus. É aqui que a gente entra. Por isso que existe a alegoria de Romanos 11. Se algum dos ramos se quebraram, o ramo da oliveira, produtiva, cultivada, produtiva, fértil, os ramos quebraram e rejeitaram a justiça de Deus. Aí Paulo diz que quando eles rejeitaram, aí Deus olha para os zambujeiros, símbolo dos gentios. Enquanto a oliveira é produtiva, o zambuzeiro não presta para nada. Aí Deus diz: vai dar certo. A natureza votou contra a própria natureza. Ela disse: não vai dar certo. Aí Deus disse: vai dar. Mas como? O sangue de novilho não vai resolver. A cruz de Ezequiel não vai resolver. Aí Paulo, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é para gentil. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Como não dará com ele também? Como nos dará com ele todas as coisas? Aí agora vem um sangue puro. Porque para a gente entrar, tínhamos que ser adotados, filhos de Abraão. E para sermos filhos de Abraão, tinha que ter o sangue de Abraão nas nossas veias. O sangue puro que pudesse perdoar os nossos erros e nos dar o direito de sermos enxertados na oliveira, no sangue, a seiva, como o sangue de Abraão. Aí agora a cruz de Ezequiel estava unindo judeu em judeu. Agora a cruz nos ombros de Jesus vai unir gentil aos judeus. Não podia. O amor de Deus pega os gentios, enquanto a própria natureza dizia: não tem como. Deus disse: vai dar certo. Eu vou unir os judeus nos gentios e os gentios nos judeus, e vou fazer um projeto só. O sangue é derramado, os chicotes dilacera ele. No jubileu, a liberdade vinha para os judeus. O mensageiro, 50 anos, o escravo era livre, a terra era livre. Subiu o mais alto monte e tocava a trombeta. Agora, nós, como gentios, éramos escravos, forasteiro e estrangeiro. E escravo não tem direito
há os direitos de filho, e forasteiro não tem direito de cidadão. Por isso nós estamos fora de todos os direitos e aliança dos judeus. Aí vem agora a cruz de Cristo, maltrata, e agora penduram ele no alto do Gólgota, pendurado na cruz, de braços abertos. Vai desistir? Desistiu não. 3 horas da tarde ele dá o brado de liberdade: Pai, está consumado, o preço está pago, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os gentios agora podem ser adotados como filho, eles agora vão ter direito, eles agora vão ter direito. Terceiro dia ressuscita, volta para o Pai. Se você olhar do capítulo 12 do Gênesis até aqui, com todo o privilégio dos judeus, o Espírito não teve liberdade de vir e ficar, por conta que todos caíram pelo pecado. Ele vinha, usava alguém específico e voltava. Agora Jesus diz para os judeus convertidos e para nós: Pai, eu disse à minha igreja que o Senhor ia derramar o seu Espírito, e não é para ir e voltar, é para ficar para sempre com ela. Jerusalém agora vai recomeçar com cerca de 120. Olha, começou com 2, caíram. Recomeçou com 8, caíram. Chegou a milhões, caíram. Agora vai recomeçar com cerca de 120. Diga para quem está ao seu lado, como diz o pregador: já pegou? Aí Lucas diz que de repente, Pentecoste, os 120, alegre, mas perseguido, represária, não vai prosperar, já derrubou 42 gerações, essa também vai cair. Aí de repente desce o que João também não recebeu, desce um barulho de um vento impetuoso e veemente nos 120, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Cheio é totalidade. Prega comigo e diz para quem está ao teu lado: se João Batista só se agitou e fez o que fez, impactou 5 regiões com uma mensagem simples, diga para quem está ao seu lado: imagina eu e você, cheio até a tampa, fazendo barulho. Esse mundo não vai suportar. O menor é maior do que João nesse reino. Depois você lê em casa o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, capítulo 8, a partir do versículo 14. Se alguém puder ler, que é lindo. Se tem um microfone aí, por favor. Você abriu a Bíblia. Paulo está escrevendo para os gentios que estavam fora de todas as alianças. Romanos 8, 14 por diante. Paulo está dizendo: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Leia aí, rapidinho, por favor, pastor. Ele vai ler, eu vou repetir. Se você puder repetir, repita com ele. Romanos 8, 14 por diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aí, pastor, a igreja. Esses são filhos de Deus. Estes são filhos. Segue até o 17, ou 16, por aí, por 17. Vai, pastor. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Esse espírito que foi encheu a igreja, diga: não foi um espírito de escravidão. Não foi espírito de escravidão. Para outra vez estardes em temor. Para outra vez estarem com medo. Mas recebestes o espírito de adoção. O espírito de adoção
Filho, pelo qual clamamos, ah, papai, papai, meu paizinho. Prossegue, pastor. O mesmo Espírito testifica, com o nosso Espírito, o quê? Que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Temos direito. Também herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O outro. Por quê? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então bate no peito aí, olha para quem está ao teu lado e diga: eu não sou mais escravo, agora eu sou filho, agora eu tenho direito, agora ninguém me derruba. Cadê os filhos? Cadê a geração que ainda tem lenha para queimar? Aí vem Pedro falando para os gentios e judeus convertidos da Ásia. Capítulo 2, na primeira carta, versículo 9. Ele junta as 3 unções que Deus investiu nas 42 gerações. Aí ele diz para nós: vós, diga comigo, vós sois a geração eleita, sacerdote, uma unção real, outra unção e profético, que foram escolhidos, foram adquiridos por Deus. Saímos das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cadê a geração eleita que ainda tem lenha para queimar? Porque lembrai-vos que em outro tempo vocês eram gentios e chamados incircuncisos pelos da circuncisão feita pela mão do homem. Vocês estavam no mundo sem Deus, sem paz, sem Cristo e sem esperança. Mas agora, pelo sangue, vocês que estavam longe chegaram perto, porque Ele é a nossa paz. Ele derrubou a parede da inimizade, da separação, e dos dois fez um. Pela cruz nos reconciliou, pelo sangue e pela cruz. Saibam que vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos da família de Deus. Tem direito. Me batiza com fogo. Diga: antes do sangue de Cristo, antes da cruz, eu não tinha direito, mas agora eu tenho. Fique de pé, por favor.